Bom dia. O jornal Mundo da Expressão, que entra agora no ar, e com o comentarista Adílio Jacinto, nós vamos traçar um paralelo sobre as ideias de Blaise Pascal, fazer uma analogia com os tempos atuais, modernos hoje, Adílio. Bom dia, pessoal da web. Novamente nós estamos aqui no jornal Mundo da Expressão e tentando fazer uma analogia do mundo lá, do mundo de Pascal com hoje. As regras são as mesmas, só que o tempo é diferente. As regras são as mesmas, o tempo é diferente. O tempo é diferente. Então, como ele vivia na opressão da Santa Inquisição, né? Então ele não podia escrever de forma clara, né? Então surgiu As preposições. as preposições. Eu vou dar então uma introdução aqui. Pascal foi um profundo conhecedor das afeições humanas, mas como foi escrito de forma erudita e diferente, difusa, para fugir dos censores da qual predominava na época, a Santa Inquisição, é como de praxe, ele criara uma forma de preposição para conotar afeições da época que vamos delinear hoje na linguagem mais atual. Então, quem era a justiça na época? Isso. Quem era a justiça? A Santa Inquisição. A Santa Inquisição. A Santa Inquisição, para quem está nos assistindo, era um tribunal onde tinha... Estou com medo de cair uma coisa, desculpe. Pensei que ia cair o negócio, mas não vai cair não. Está bem seguro. Então, tinha tanto o inquisidor, era um chefe, um senhor, um bispo, um próprio padre, mas juntava com os cidadãos normais também. Que eram diáconos, então não se podia falar nada que fosse contra a justiça, que era a Santa Inquisição. Então hoje nós temos uma justiça que é já romana, greco-romana, é a justiça de olhos fechados, né? Os olhos dela é uma venda. A venda justamente para não ver essas atrocidades que faz com ela. Aí fecharam a venda da justiça. E era diferente então na Santa Inquisição. Santa Inquisição, porque as vendas estavam mesmo... não era venda, não era nem venda, era um tapum. Fechado. Então, Blaise Pascal, como foi falado aqui, ele usou uma linguagem difusa e uma forma de preposição. Vamos então ao primeiro pensamento dele. O primeiro pensamento dele é sobre o espírito e o estilo do homem geômetra, que se diz palpável no uso comum. Por exemplo, 2 e 2 espera um pouquinho. Aí, quando fala espírito e finura de geômetra, ele está falando que na linguagem da época. Na linguagem da época. Porque se ele falar assim, homens que fogem da lei e homens que usam a lei, homens que forçam na lei, forçar a lei mesmo, através de fechar da assessoria, então ele não podia falar, então ele falou o espírito da finura, que são os homens ativos que propunham fazer preposições, mas como não podia fazer com clareza a opressão que sofria, eles faziam pelo estilo de uma finura, assim entre linhas. Como ele diz aqui, a diferença do homem geômetra, que são palpável, o senso é o uso comum. Então ele jogou o geômetra como sensores. E como homens comuns também. Senso comum. Os sensores fazendo leis, as leis da Santa Inquisição, e os homens comuns, chamados senso comum. Né? Os homens do senso comum. Por isso a lei que gastou princípios, que foi Arquimedes, assim sendo, oralmente se falam de coisas simples. Os homens do senso comum sempre falam de coisas simples. Então, por que coisas simples? Porque o senso comum não vai entender
Ele não vai entender. Então ele fala 2 mais 2? É 4. São 4. 2 mais 2 é 4. Essa é a lei, pronto. É a lei da Santa Inquisição, pronto. E o espírito da finura, ele vai questionar através das preposições que ele fez Baruch. Spinoza, que nós fizemos um vídeo, você fez o vídeo de Baruch. O Descartes mesmo teve que sair fugido lá, senão... Aí ele diz o seguinte: tem o vídeo do Descartes também. o que foge ao senso comum, no espírito da finura, basta ter uma boa vista e estudar quase que é impossível. Quer dizer, que nutre princípios que levam ao eu. Exemplo, operação ao lava-jato. Então, hoje fazendo uma analogia. Para eu questionar lá na época, eu tinha que ter um olho de boa vista mesmo. De boa vista, espírito da finura. Espírito da finura, para ficar atento, para não cair nas garras deles. Senão entra no senso Senão comum. entrava, senão eles iam entrar na... Portal. Essa é a Santa Inquisição deles, eu preso, fazer aquela... o livro Peso foi queimado, né? Certo. Então ele diz isso, que esse espírito da finura que leva as pessoas numa operação mais delineada. Aí que entra hoje o Lava Jato. Homens ativos que têm um espírito de finura. Que estão sabendo que tem as coisas erradas. Nós estamos vivendo um Estado de Direito democrático republicano, onde que essas pessoas estão atuando. Nós estamos eu estou falando assim, quase uma terceira, o Brasil está entrando agora uma terceira etapa de iluminismo. Uma terceira etapa de iluminismo, olha bem, Portugal. Então, o Brasil tem que ser o exemplo. A cada 40 anos, já falei anterior, também há uma mudança. Então esses jovens que estão vindo, os jovens promotores, os mais antigos que têm a lisura, essa parte da finura, eles estão atuando, que é a parte ativa que os intelectuais ativos que Sturteville fala. Você está completamente correto, como ele disse, são esses espíritos de finura que leva o eu a uma operação mais aprofundada, um espírito mais justo. Aí mostra a cara da justiça. Uma justiça que dá uma olhadinha, um olho, e fala assim, epa, tem alguma coisa errada. Aí essa coisa errada é buscada pelos homens ativos. E forma um princípio justo, ele diz. Ele faz um princípio justo, tem a balança, pesa sempre para o bem. Pesa para o bem. Isso que está acontecendo no Brasil. A primeira vez a justiça está atuando para o bem. Que era, por senso comum, o espírito geômetra, o pessoal que é senso comum, não tem o bom senso, sim, ele acha que nada funciona, nada acontecendo, etc. Mas está acontecendo. Está acontecendo. Que leva a raciocinar em princípios justos, que você se expõe bem. E essa é a grande diferença do estilo desses três tipos de ser humano. Do homem geômetra, do homem fino. Os dois tipos de ser humano. Que o espírito de finura, ele é mente aberta. É justo, que trabalha com a justiça. E por outro lado, nós temos os homens geômetras, que vêm com falsas promessas, através do clientelismo, fisiologismo, que nós estamos vendo aí. E aí o Lava Jato é uma operação que não é só ela, tem outras, né? Ele faz uma crítica aqui ao homem geômetra. O homem geômetra, ele cria manejos diferentes quanto ao estilo para o senso comum, parece infinito e cria casos de obstáculos para que o raciocínio lógico e mais aprofundado venha à tona. Então, eles procuram superterfúgio. Vou recorrer, recorre na primeira instância, vai reconhecer para a segunda instância. Aí eles ficam buscando N fatores, manejos, que o 4 mais 4 não fica 8. 4 mais 4 não fica 8. Fica o que eles acham que deve ser imaginário.
Ah, certo, essa você se colocou bem. Então, o senso comum parece que eles vão criando toda uma série de obstáculos. E aí o povo achando que aquilo lá é o verdadeiro, né? E formam um estilo de leis que estão de forma sempre do lado do ponto de vista do geógrafo com seus argumentos. Torna-se ridículos o seu proceder. Tá, porque como está depurando, a justiça ela tem a função de depuração. Ela está atuando. E nessa depuração, o sujeito ele tem que entrar na engrenagem. Tem que entrar na engrenagem para poder montar a estrutura republicana. A estrutura republicana com o espírito mais de finura, mais justo de finura. Certo. Aí ele vai no seguinte ponto. Depois ele faz essa exposição do homem jovem, que coloca todas essas artimanhas, ele vai para o espírito da finura. Ao contrário, é o espírito da finura. Tem um estilo de Tácito e com arte só pertence a alguns homens. É um universo somente de alguns espíritos que têm calma e tranquilidade. Exatamente, porque o bom ser, o homem geômetra, ele tem todos os meios de comunicação. E ele tem as vantagens que sempre teve do passado. De repente vem um e questiona isso aí, outros, mais vai formando um conjunto que o bom senso começa a achar que eles também estão errados também, mas é no futuro. E ele diz que é uma arte que só pertence a alguns homens. Só pertence a alguns homens, porque o bom senso não consegue entender, por exemplo, uma raiz quadrada de 10. No caso específico, você sabe a raiz de 10? Eu, para falar a verdade, tenho minhas dificuldades. Não, tem gente de dificuldade. Então, objetivamente, o homem geômetra ele quer mostrar que a raiz de 10 ela pode ser fácil para o ser humano, mas não é fácil porque eles têm os benefícios e ele engana o povo. Engana com o povo. E o povo fica no bom senso, sem o senso. Então o espírito da finura é o espírito de arte. Suponho que ele está fora do senso comum e analisa as coisas numa conjuntura mais coerente da realidade, tipo Lava Jato, você está citando. Isso, mas ele liberta, não tanto o Lava Jato, como qualquer outra situação da justiça. Da justiça. Que a justiça ela sempre tem a tendência para o bem. Se não fosse assim, não existiria nós, hoje atual. Quer dizer, ainda foge algumas coisas que expliquei o espírito geômetra, ele sempre vai avante buscando uma ideologia. Aí ele diz o seguinte, está sendo mais uma crítica. O homem geômetra é um homem do senso comum, são habituados a princípios e diferenças, são poucas suas definições estéreis, cujos detalhes o afastam e desgastam-se pessoalmente. Chega uma hora que ele não consegue mais colocar os pontos de ideia dele, que desgasta ele próprio e ao senso comum. E ele fica buscando, mas não fica feliz, não cria nem bem-estar também para a população. Por isso que ele fala, desgasta essa pessoa. Ele fica velho, fica acabado, tem o José Dirceu, tá assim, ó, um homem acabado. E o povo, que tem o senso comum? O povo senso comum ainda não notou que ele ficou, é um cara que era bem estruturado, de repente o cara ficou assim, cadáver. Envelheceu mais de 10 anos. 20 anos envelheceu. Então aí o senso comum vai olhar, mas o senso comum ele fica ainda duvidando ainda desse problema. Foi o aspecto de ordem moral que poderia ter levado ele. Você colocando aí, você vai falar mais alguma coisa sobre 70 milhões? Você vai falar? Não, estamos ainda analisando a sonologia. Porque só bem explicado do seu estilo de finura, enquanto o espírito sutil não fica bem claro no ramo das explicações e fica no imaginário, numa objetividade que a maioria não entende dessas afeições. Então, no caso hoje, é diferente. Hoje, um jurista ele pode falar abertamente. E lá no passado não podia falar abertamente. Hoje não, hoje ele pode fazer umas linguagens mais popular. Mais popular. E aí a finura vai aumentando. A finura vai aumentando. E o homem geômetra vai ficando tapado porque ele quer alegar que 4 mais 4 são 9. Ele conta o espírito da finura de qualquer maneira. De qualquer jeito. Por isso que ele fala, ficam com explicações imaginativas
e sem objetividade. Sem objetividade. Certo? Mas o senso comum ainda E junto com o senso comum, tá marcado? junto com o senso comum. Mas de repente o senso comum começa a ver que o espírito da finura, que os homens de finura, que começam a botar mais clareza as ideias, aí começa a ver mesmo que a justiça é o caminho, né? Parece que nessa parte você está dominando bem o Breno do passo, isso. Até pica vendo com ele, né? Certo. Então vamos lá então. Eu dei umas erradas aí, mas... Normal. Ele já falou da obstinidade, você falou. Nas afeições que buscam retidão e não se perdem muitos princípios. Exemplo, alguns compreendem bem os princípios do Lava Jato. 1/3 dos brasileiros e 1/3 não sabe o que significa 700 milhões de grana só 700 bilhões de dinheiro que foi desviado. Um terço não tem noção do que você não tem senso. Aí que entra o espírito geômetra, que é o espírito da finura. Olha bem, pensa assim, 750 bilhões, dá para fazer 75 mil casas, 75 milhões de casas. Não, dá R$1.000 não dá não. Dá 750 mil casas. Para 1/3 da população brasileira. É 1/3. São 700 milhões. São 700 bilhões. Eles pegaram bastante. 700 bilhões. Dividido por 100 casas, daí fazer 100 casas de 720 bilhões. 700 bilhões. 100 mil casas. Resolvia bem um 200 mil casas de 100 mil. 100 mil. E 400 mil, 300 casas, 400 mil casas de casas de 50 mil. Certo. 400 mil casas já. Certo. Por exemplo, uma região de São Paulo já diminuiria bem Minimizaria uma séria situação social. Só em São Paulo. Mas acontece, segundo o Blaise Pasco, só os homens sutil que vê esses fundamentos. Mas o homem do senso comum e o homem geômetra, ele começa a colocar obstáculo em todas essas questões. Quando você vai conversar com o sujeito normal, o homem da finura, ele tem que encontrar o grupo certo para ele conversar. Porque se ele for conversar com o senso comum, o senso comum, só se ele falar assim, eu sou minha, botar a carteirona dele lá e fazer assim. Aí talvez ele seja respeitado, mas mesmo assim, ainda será que vai acontecer mesmo? Acho que não vai acontecer isso. Os outros fizeram a mesma coisa igual? Os outros fizeram a mesma coisa. Não há diferença nenhuma. Essa é a historinha. Não tem o espírito da finura para analisar tudo isso. E aí ele vai mais. Então é o seguinte, exemplo. Sendo o senso comum, tanto da direita como da esquerda, eles tramitam na mesma área nessas situações de ideias. Então, esse que é o problema, que ele fala, sou da direita, sou da esquerda, sou da direita. É o mesmo empecilho também. É um empecilho. O homem da finura não vai dogmatizar. E não dogmatiza a questão. Não, ele tem a dogmatização, não existe isso aí, já acabou esse período. Já acabou esse período. E eles ainda continuam ainda na esquerda, direita, golpe de esquerda. Pensamento, tampa tudo. Aí tampa o pensamento do sujeito, né? O Diz espírito aqui da finura fica o espírito da geômetra. Quer provar que o socialismo é melhor que o capitalismo, ou vice-versa. E vice-versa. Que a direita, esquerda. Isso nós já nem falado no direita é mais revolucionária do que a esquerda. Ou a esquerda é mais revolucionária. Aí fica nesse campo de bipolarização idiota. População idiota mesmo. Idiota, e fica aí o povo achando que lá é o senso comum, é o bom senso, que eu sou de esquerda, que eu sou de direita, sou bom senso. Ah, eu sou de Che Guevara. Você não é de Che Guevara? Não, você não conhece a literatura de Che Guevara? Karl Marx? Karl Marx, você não conhece? Aí eu falo para ele, você não conhece Ricardo Leão? Você não conhece Ricardo? Keynes, você não conhece? Esses caras aí são da direita. São da direita, você é retrógrado. Aí o outro também fala, retrógrado. Os dois ficaram na geometria. Ficaram com homens geômetras. É. Aí diz o artigo aqui.
Ao longo da história brasileira, a formação foi bem mais geômetra do que da sutileza do do bem-estar do povo e para o senso comum. E nessa arena das ideias, como adeptos a essa procrastinaram as realizações sociais da sociedade brasileira. Então, essa procrastinação de uma atuação lenta da justiça que a anterior fez, e agora nós vamos estar indo mais rápido, porque sabe o nome inclusive, né, inclusive sabe-se o nome das pessoas, mas só que a procrastinação do pensamento do julgamento da justiça, e os homens de homem estão vindo com, vou recorrer primeira instância, segunda instância, terceira, quarta. Se ele pudesse recorrer para obstáculos e mais obstáculos. Mais obstáculos, aí atrasa os homens da finura que querem fazer mesmo o país. Por isso que ele fala que na história da sociedade brasileira humana, sempre é a história de indivíduos que querem procrastinar, retroceder toda a política. Isso aí tem na política, tem lá os deputados que querem retroceder, falar que não é necessário a reforma agrária no Brasil. O lado esquerdo fala que precisa fazer a reforma agrária, mas como fazer essa reforma agrária? Certo. Esse que é o problema. Então há esse confronto entre o ou não fazer essa reforma agrária. Certo. Você quer delinear mais um pouco ou eu continuo? Não. Cita aqueles que de alguma forma contribuem e formam ideias de finura, características e qualidades como existe em prováveis outros homens, jovens ou não, suposta luta e aparentemente parece utópica, mas eles estão atuando de forma meio fina, estão querendo modificar a sociedade. Então, você pega uma pessoa que nem o Janot, apesar de 22 anos de experiência, pegar um Landowski, também que já tem uns 70, já vai com 70, né? 70 e pouco. Já. Então são homens que conviveram, estiveram ativamente dentro da política brasileira. No processo todo. A teoria até a teoria vasta, né? Só os mais jovens ainda estão caminhando, mas são jovens lá do Supremo Tribunal Federal que não quer votar mais pelo antigo. Não quer de jeito nenhum. Não quer votar mais pelo antigo. O homem de homem. Os procuradores. O homem de homem não dá mais para ser, não. Eles estão atuando no espírito da finura. Ficou bem claro para o povo da UERJ que é o espírito da finura e o espírito do homem de obra, segundo as concepções de Pascal, delineada aqui pelo nosso comentarista Adílio Jacinto. Então é isso aí. Aí eles formam a ideia de finura, que você já diz, que mostram o perfil de uma igualdade futura, que aparentemente parece utopia, mas tem uma coisa aqui que chama atenção. No narcisismo coletivo, que muitos falham na ideia, tornando o senso comum muito mais problemático a questão. Então, o que não pode ter nesse espírito da finura é colocar o sujeito como salvador da gente, do senso comum. Ele tem que saber que ele é do bom senso. Ele é do bom senso. Do espírito da finura. Porque se ele começar a cair na questão de não ser do espírito da finura, ele pode sim ter o glamour dele, isso é normal. Claro que você quer ver seu sucesso, o seu sucesso intelectual. No Brasil, o sucesso intelectual é muito complicado. Sucesso de futebol, não. Mas o sucesso de um juiz, que fala assim... Superstar é meio diferente. Então, eles não têm culpa também. Eles não têm culpa. E o povo gosta, bom senso, aí vai criando um senso comum. Em torno do espírito da finura. E tira o foco do espírito de homem. Dos outros povos, do homem de homem e do senso comum que vai sempre atrás do homem de homem. Isso aí tem colaborações, né? Colaborações que outros vão vindo e fazendo novos. Não é utopia, parece utopia, mas não é utopia, vai vir algo novo. Vai vir novo, perfeito. E esse perigo então dessa coletividade narcisista é isso que você está especificando, né?
tomar cuidado com essa situação. Ele querer mandar em tudo, mas não vai acontecer Claro isso. que as Porque nós estamos no Estado de Direito Democrático e Republicano. Republicano, certo. Então é o seguinte, voltando à tona mais a questão da esquerda, ambos faltaram com a finura, manipulando a formação do povo brasileiro, que agora está em xeque. A poderosa oligarquia da geometrização, faltando com o espírito de retidão, e estreitaram totalmente o livre pensamento, e o senso comum não notou ainda as contradições políticas que esqueceram. Então, muitos jovens acham que igualdade, tem que ter igualdade para 8 bilhões de pessoas. Nossa, mas é pouco no universo de 500 milhões de pessoas. Aqui no Brasil é necessário achar que uma pessoa pertence, pode ser igual ao outro, um trabalhador ser outro, já foi discorrido isso aí já, quando falamos sobre a parte. Então o jovem hoje ele está mais atento, né? E atento assim em termos, pelo lado da finura, porque o tripé, tem que ter o tripé de Stuart Mill, que é educação, saúde e segurança. E isso vai de encontro ao que você está falando. Dá mostras com espírito de moderação, com essas medidas corretas, ajusta o homem do senso comum, o homem de finura e de bom senso. Porque a segurança, então, a segurança justa, a justiça, ajusta a justiça. Então, aqueles homens modelados de esquerda e direita já vão ficando para trás. E a justiça vai modelando um novo homem. Isso girar lá, pode ser 10 anos, 20 anos. Então, de 20 anos a 40 anos é a média. Ah, entendi. Eu queria que você reiterasse só um termo para ficar mais claro, tanto para mim como para o Gabi. A justiça se ajusta e se adequa e modela. Faz a modelação do estado normativo do pensamento. E se ela não agir de forma de finura, fica na geometrização. Então, quanto mais aberta a primeira instância, menos trabalho vai ter a segunda e a terceira instância. Que é para ter essas instâncias, tem que ser um caso bem específico, bem delineado mesmo, sem a quantidade de vácuo. Que bonito, hein? Vácuo geral, né? Então, muito bonito exposto as suas colocações. Agora ele vai mais longe. Por que na vida dos homens os ricos são caminhos e marcham às vezes de formas contraditórias por falta do espírito da finura e abarcam situações de um senso comum e atrapalha toda uma coletividade? Não, porque o rico, a única coisa que ele quer é o quê? Ele quer o dinheiro. Importa quem está pela frente? Não. Então o senso comum acha que ele ganhou o dinheiro dele, tudo bem, se ele ganhou honestamente, etc., como bem, tem bastante dinheiro. Tem bastante. Aí sim, mas a riqueza espúria do Brasil? O Brasil é uma riqueza espúria? Espúria é uma riqueza bastante espúria. A gente vê, tem pessoas que são ricas espúrias, tem uns que são já de finura já. Aí já é diferente. Agora voltando ao assunto novamente, você acha que o Lava Jato não veio para fazer assim, a linha divisora de águas aqui dentro? Os pensamentos. Ele já lá, na época lá, já era para ter feito, mas a operação Lava Jato foi com novos que chegaram. Novos propósitos. Com novos propósitos, experimentado, gosta do que faz, não quer ser superstar. Aquele mecanismo. Né? Não quer ser também massacrado também. E eles estão aí, não importa o que aconteça com eles. Então, lembrando o fato, se só fugir um pouquinho do contexto, já voltando já, que um promotor de São Paulo foi entrevistado lá pelo jornalista, a questão de uma personalidade conhecida do Brasil que tinha sido deposto. Ele falou assim: eu estou pouco importando com a repercussão do caso a justiça não trabalha com calendário político. Eu não me importo com a repercussão, eu simplesmente executo. Ele já mostra que ela já está em outros ela está se livrando das pechas do clientelismo e do fisiologismo. Clientelismo e fisiologismo. E a Polícia Federal também, a Receita Federal também.
a recente criada BIM também, está tendo ajuda e colaboração da Escola Superior de Guerra também. Então não é o corpo, não é o Mouro que está fazendo. É um novo questionamento jurídico que tem a atividade do espírito da finura, que Pascoal fala que ele queria falar assim, ó, o espírito da finura é o seguinte, é as pessoas bem intencionadas contra a igreja. Só que na época dele... Ele podia falar. Contra a justiça que está imperada. Estava aberta, né? Então ele teve que escrever desse jeito. Usando essas proposições, como falou no artigo, e suas conotações. Aí fica mal compreendido, porque quem vai compreender? Você levou muito tempo para compreender esse aspecto, Pascoal? Levei um tempinho. 5 anos. O primeiro contato que eu tive com o Pascoal foi em 1982, faz a conta. 36 anos, 34 anos. 34 anos, né? Bom tempo. Não, o Pascoal foi tempo mesmo, foi com 77, 76, faz 40 anos. 40 anos. 40 anos, ó. Eu estou tendo contexto aqui. 40 anos que eu tive Quer dizer que a sociedade, ela não tem muita noção, então, do que é o senso comum, o homem finura, o homem da geometrização. A sociedade tem, mas só que ela tem que ser convencida pelos meios de comunicação. Mas os meios de comunicação se encontram aparelhados com o homem geômetra. Que é o que foi baseado no clientelismo passado. Quem recebeu o canal de televisão? Quem recebeu o rádio? Mas foi as oligarquias políticas. As oligarquias. Quem tem tem um sujeito que tem uma ANB, Rede Brasil. É do Alberto Diniz, que é o diretor. Alberto Diniz, é o diretor. Que já pela segunda vez eu falei o nome dele. Eu estou na cola dele, hein? Porque é o seguinte, ele não dá de acordo. Ele está fazendo os trabalhos dele, mas eu fui procurar o livro xadrez, não tem. Stephen Zweig? Não tem ditado faz tempo. O Mundo que Vi também. Como é que ele pode fazer um instituto Stephen Zweig lá em Petrópolis? Como é que pode? Ele fica pedindo, usando o nome, mas ele podia editar livros, colocar no mercado. Os Stephen Zweig, por que não? Vender. Renomado, dele, né? Ele não faz a propaganda de Stephen Zweig mesmo. Ele fica só no Raidoma lá, em Petrópolis. Certo. Então, voltando aqui a Blaise de Pascal, que é analogia. Mas eu ouvi atentamente o que você falou e eu concordo plenamente. E quando que é um espírito geômetra. Que é o espírito geômetra. Pode se considerar um espírito geômetra. Que é o novo. Ele quer mostrar que pelos antepassados dele, que formou a escola da Universidade de Jornalismo da Unicamp, fez algumas coisas, foi um dos mentores da TV Cultura, etc. Então ele vive na geometricidade do pensamento dele. Do pensamento dele, do passado dele. Ele não vive no espírito da finura, que deveria existir como ele faz, porque ele quer para o bom senso. Ele quer para o bom senso. Não, ele não está usando o bom senso. Ele está agindo como homem do senso comum. Do senso comum. E fazendo com que o homem do senso comum não entenda o que passa. O que se passa. Ou ele convida aqueles que é necessário para ele. O que lhe convém. Lhe convém. Certo. É a crítica exposta ao ar, hein? Mas que é construtivo para ti. O Blaise de Pascal diz o seguinte: quando o conhecimento da verdade acaba-se a curiosidade que não consegue saber e se fixa na memória a destreza dos homens limpos. Agora, o importante é qual o caminho a realizar o trabalho pela justiça, uma ordem para cuidar do seu Veja bem, limpo. Um sujeito que deu prejuízo que nem o Lula, presidente sabendo, essa falcatrua da Dilma, não é uma coisa de matar com mão, com revólver. Não, é matar. Hipótese alguma. É matar, é ter sangue, estar limpo. O sujeito tem que estar limpo para assumir o espírito de finura. Os princípios da finura. Porque eu imaginar desviar, quantas pessoas morreram
se fosse, não fosse 750 milhões aplicados na saúde, quantas pessoas deixaram? Detonou o país 12 anos para cá, né? Não, Deus foi o plano. Tem outros também, né? Mas ele foi. Sim, mas eles orquestraram e institucionalizaram É. a situação. Tanto a direita, o Lula é produto da direita. E da Você está esquerda. entrando no mesmo jargão, como disse o combate, né? É produto dessas estruturas de grupos. Que é o homem geômetra. Os homens geômetras. Que é. Então vamos lá. Há uma necessidade de fazer um trabalho de justiça, como você diz aí, estabelecer uma nova ordem para cuidar do senso comum com mais finura. É isso que estão fazendo agora. Agora que eles estão entrando no processo. E agora não tem volta. Não tem volta. Não. Esse novo veio para vir mesmo. Vai ficar mesmo. Se não for o Moro, vai o outro que foi de São Paulo agora. O Pro de São Paulo, que é uma nova que está surgindo. Se não for, vai o outro. São juízes e promotores novos. Promotores novos. E que vão atuando, porque promotor tem que promover o bem-estar. Promover e o advogado tem que advogar o bem-estar. O advogado tem que advogar o bem-estar do cidadão. Mas desde que ele não esteja na parte de geometria, se ele tiver, não adianta nada. É perda de tempo. Para educar. Para educar, no caso, para educar é perda de tempo. E o termo educar significa? Não, educar é aquele que, você bem sabe, aquele que vem a ser. Que vem a ser. Vem a ser novo. Transformar no novo. Transformar no novo. Conceito de educação. É a transformação, é o mundo da transformação do novo. É o mundo da transformação. Uma palavra até mais bonita para designar algo tão nobre, né? Tá certo. Porque educar é... Aí continuando com o Blaise de Pascal, diz o seguinte, que vai de conta tudo que você está falando. Para lapidar essa questão do senso comum, estabelecer uma nova ordem, para o senso comum ficar mais fino, e com isso sintetiza, vai diminuindo a ansiedade, do povo, que mostra uma maneira do bem, das coisas muito bem arrumadas, mas ele não tem a sutileza de perceber as afeições que estão em confronto permanente. Não, por exemplo, a afeição, olha só, aquela Hoffmann lá, a deputada Cristina, como é que é? É Cristina Hoffmann. É Hoffmann, eu sei. Então, o marido dela, o Paulo Bernardo, foi preso. Foi. E ela fica... Ainda combateu um mau combate lá atrás, atrasando, e fez aquelas estripulias, aqueles teatros, para tentar vincular o senso comum para a causa dela. Achei que ela estava totalmente equivocada, distorcida, e provou a lei que o marido dela estava mais distorcido. E era ministro. O Paulo... Que foi preso nessa operação. Foi preso. Agora. E o provável próximo os provados dos altos processos. E a cassação do PT. Serviu 2 vezes o Dilma e o Lula e desfalcou 70 milhões mesmo, dinheiro público. Então é o seguinte... 70 bilhões. Dá quanto? É bacana, bacana muito. 1 bilhão, se colocar... Em 12 anos ele estava muito tempo. 1 bilhão dá para comprar um aparelho, dá para comprar 70 bilhões, dá para comprar 70 aparelhos de primeira geração de acepção de tumor de coração. Fazer muitas coisas. Muitas coisas. Nem se fala. O interessante do que você estava falando, já que você... Aí que tem o sangue. O sujeito não percebe que ele está fazendo sangue. Ele não está limpo. Ele não tem noção que ele está dando prejuízo e mais prejuízo de milhões de pessoas. Ele não está limpo. Voltando à tona, que eu não queria retornar, mas já que você deu o gancho, ela não se encontrava na casa dela quando a Polícia Federal, ela estava participando de um simpósio. Quando a Polícia Federal esteve lá presente, a casa dela só estava... olha assim, a casa é pública. Ela quis vincular os seus comuns apoiando ela. Mas a casa é republicana. A casa é republicana. Ali a casa não é dela. Não é dela a casa. Ela está morando numa casa da República, então pode ser efetivado qualquer hora. Qualquer hora o mandato de... Não e ela se situou como característica. Não estava com ela, no caso dela ela nem mexeu. Agora sim, agora vai mexer, porque ela também ela é signatária do mesmo processo. Seu marido
Mas do réu ela vai incluir também. O marido também é? O marido também é. Você acha que ela não está sabendo das coisas? Ela está sabendo das coisas também. Aliás, eles estavam 12 anos, dois do governo, né? Então diz o Blaise de Páscoa, que só tem um jeitão de depurar essas afeições, simplesmente com os homens de finura, porque a maioria vive dentro desses padrões que se diz da geometrização, que popularmente falando é o senso comum, que não dá para entender, mas só os homens de finura podem lapidar isso. O que está acontecendo no Brasil com o fenômeno agora atual? Esse explicou tão bem. O fenômeno é realmente da justiça. Né? Então, você quer que eu continue ou você quer delinear mais? Não, eu gostaria de falar o seguinte, até agora nós não conseguimos uma pessoa para vir aqui. Vou pegar aqui o número da conta do Norton Altair da Costa, para vocês colaborarem com a gente. O número eu que tinha o número certinho, é a agência número 4824, conta 09984-2, Norton Costa. Norton Costa, vai aparecer lá, Norton Costa. Norton Costa. É a agência 4824, conta 09984-2. As outras que estão no vídeo era uma conta anterior. E daqui um mês nós vamos ter a conta da empresa. Da empresa que nós vamos poder fazer a parceria com quem quiser, com o Mundo Jornal, o Mundo Expressão. Tanto ele vai poder fazer externo, ir para a Europa, etc. Ele gosta de quem ir para a França, né? Eu tenho que estar na França para fazer umas coberturas lá, alguns trabalhos lá mesmo. Então, precisar de ajuda de vocês. E o livro, só para entender, o livro que eu fiz. Não, o livro que eu fiz. Você vai versar na próxima vez? Do xadrez e do Dalai Lama, esgotou também. Esgotou, vai ser para outra? Aí, hoje nós vamos falar de entrevista, vamos falar sobre inglês. Saiu dentro do contextual brasileiro. Então não acabou ainda. Mas não acabou ainda não. Mas foi bom ser. Já tem ainda um artigo e muitos assuntos ainda de ser falado. Está tudo aqui lá, né? Como ele disse que só o homem de finura é capaz de fazer essa modulação, agora vem entrar num aspecto que o Blaise de Páscoa sempre gosta. As regras. Ela está dentro de uma concepção, num tempo histórico, em qualquer lugar, de uma forma, seja passado ou não, ela está fundamentada no presente. O homem tem muitas necessidades, e só gosto dos homens que querem entendê-lo com justiça e democracia. Eu queria que você falasse para mim a questão das regras nos usos e costumes na concepção do Blaise de Páscoa. Que aí sempre cai assim no grupo primário. No grupo primário. No secundário, né? Secundário. Se eu não for bem no primário, aí eu vou tentar o secundário. A igreja, os amigos de clube, etc. Secundário. São secundário, a escola. Então se a escola é falha, a família está falhando. A família está falhando. O secundário está falhando. Aí o que acontece? Cria um sujeito geômetra. Com certeza, está muito bem colocado. Entendeu? Entendi. Isso já antes de Winnicott. E antes de Winnicott. Mas Winnicott já era uma sociedade que estava com bases já bem mais organizada. Agora, né? Agora. Ele diz o seguinte... Na época não dava para fazer esse tripé. Aqui no Brasil, na nossa sociedade... Ele tinha um país estável. O país estava, segurança pública funcionando, tudo saúde, não dava para aplicar essas coisas. Só morrer de pneumonia porque não tinha os remédios na época. Não tinha os remédios na época, certo. Não acabou a estima do Blaise, não. Mas, para criar esse homem republicano, com justiça, com equilíbrio, tudo, há de fazer, e com justiça, um Estado democrático altamente republicano, fazendo-se a justiça abertamente. E isso só pode ser feito com uma regra geral. E essa regra geral pode ser chamada do senso comum, mas é o homem de finura que tem todas as condições de fazer essas manobras. É que o senso comum ele vai só... Ele vai acompanhando. Ele é modelado. Como você disse.
É a modelação, ele vai sendo modelado pelo espírito de finura. Ou, como se fala, o Stuart Mill, pelos intelectuais ativos, que tem as forças de reprodução diferentes, que traga bem-estar. Que traga bem-estar. Aqui está acabado também, foi falado. Agora estamos no último. Certo, só... Que é essa partinha, só essa parte, o artigo 1. Faz favor. O artigo 1 que foi feito só. Tem o artigo 2, aí vai falando, aí ele vai decorrendo, discorrendo dos usos e costumes das normas e das afeições. Por isso que é 1, 2, 3, hermético, né? Será que o povo do ar tem noção, né, que seria as afeições? As afeições, o Baruch explica muito bem, que você fez o vídeo, dá para você explicar? As afeições são os sentimentos humanos. Quando os sentimentos humanos ele pode ser individual, mas ele pode assumir as mesmas afeições em caráter coletivo. Quando as afeições estão no mesmo nível de coletividade, aí se torna aquilo que designa o senso comum dos sentimentos. São aqueles que todos estão pensando ao mesmo tempo. E aí, às vezes, dá errado. Às vezes dá errado, porque nem tudo aquilo que está pensando coletivamente, no senso das afeições, pode estar correto. Aí entra a diferença que ele falou entre o homem, terceiro comentário do Blaise Pascal, onde está o espírito da geômetra e o espírito da finura. O espírito da finura não está nessas feições. Isso aí. Nós vamos continuar por ser delinear. Você vai um pouquinho da parte do artigo que você escreveu há uns 2 anos atrás também, tem algumas coisinhas suas aqui. O senso comum quer chegar com rapidez e foge aos sentimentos e não consegue ver a moral, tanto em dominação de direita e esquerda, ou a finura, eles não querem chegar a nada, eles querem chegar a fatores exatos dentro de uma conjuntura, imobiliza essas paixões e quer respostas rápidas de tudo, e não tem tempo para pensar em nada. Ele elege uma pessoa que promete o paraíso, que nem paraíso. Então eu tinha parado na segunda parte, eu tinha parado, vamos falar do que foi. Então eles prometem fundo e mais fundos e mundos diferenciados. E aí o homem do senso comum entra nesse esquema de geometria. Da geometrização. Aí fica pensando que vai melhorar, então ele fica no senso comum. Aí atinge o ápice da imoralidade, onde personifica a formação da miséria brasileira. E aí também forma as quadrilhas que nós estamos vendo agora. As quadrilhas pelo fato que, isso que você expôs aqui agora. Fechando aqui. Você já falou. Certo? É incrível, hein? O pensamento de Blas. Na base dessa geometrização, correspondem os sentimentos, eles correspondem, esses geômetros, com palavras vazias que o tornam incapaz o senso comum de ter um nível de compreensão do que está realmente acontecendo na corrupção do país. Isso já vem emblemático no país, onde não existe uma educação, uma saúde pede de Stuart Mill. Educação, saúde e segurança. Como é que o sujeito vai entender ganhando um salário de R$800, tendo que pagar a alimentação, a saúde e a educação? Ou recebe a educação péssima? Mesmo com toda a boa vontade do professor, bem intencionado, mas só que aí que entra a pobreza e encontra com a riqueza. Nós temos 2 escolas, as escolas para os que têm, do senso comum geometrizado também, alguns, que vão para a especialização do trabalho, que Adam Smith fala. Especialização, e ele vai bem, forma uma família estrutural, continua com a família estrutural, onde vai se dar pessoas estruturais. Já no caso nosso, é o encontro da pobreza com a riqueza.
Quer dizer que o espírito de homem não corresponde ao sentimento e entre palavras vazias. E entre palavras vazias, falando que vai fazer mais segurança, mais isso, na educação tudo centralizado. E o senso comum não compreende o nível da corrupção do país. Não compreende. Agora sim, agora eles compreendem. Entende porque a justiça ela tomou parte agora. É o tripé. A justiça faz parte da segurança. Os homens de espírito de finura podem se caracterizar como os homens da bem-aventurança. Da bem-aventurança e do bem-estar social. Esses homens ativos, que o fala também, são responsáveis pela melhoria da qualidade do senso comum, enquanto os homens geômetras realmente ficam devendo e atrasam o país. E ele vai mais longe. E desvendo o amargo, desvendo o falso. Isso tudo na época, geômetra era da época dele. Da época dele, fazendo paralelo hoje. Na época dele era a Santa Inquisição, não podia falar nada, era uma proibição geral. Na Europa, o mundo era cristão evangélico, era cristão católico, anglicano. Então não podia se falar muito. Até 1500, 1600 começou a aparecer o primeiro iluminismo. Aí no segundo, no século XIX, o segundo iluminismo. Aí agora nós estamos vendo o terceiro, o Brasil ainda começa com o terceiro iluminismo. Certo. Que é necessário que os povos entendam. Os povos do senso comum. Que o senso comum atinja o espírito da finura. O espírito da finura... Mas não são dois, sempre vai ser conduzido. São todos, por causa da especialização do espírito da própria mercadoria. O sujeito sendo visto como mercadoria, que nós falamos no vídeo anterior. Certo. Só o homem de finura desvenda o falso, porque analisa os equívocos e encarna em todos... Dá uma arrumadinha na câmera. Que aqui é tudo, ó, tá vendo? A gente tem que improvisar, ela tá meio tortinha, vou deixar. Que aqui a gente é o produtor. Aí estamos, né? Já falei o nome da conta do norte aí. Porque... Estamos meio baixinho ainda, estamos ficando baixinho agora. Mas tudo bem. Continuando. Porque o homem da finura, ele vai no amargo, ele desvenda o falso, porque ele analisa os equívocos, ele encarna com todo, ele olha todos os ângulos por ter visto tudo, pela busca da materialidade das afeições que estão erradas. Ele, de alguma forma, tenta mostrar para o senso comum, com muita paciência, as forças contrárias que estão contra ele. É isso que está acontecendo. Os promotores novos que estão chegando estão mostrando que tem forças que... A mão invisível de Adam Smith, de novo, né? A mão invisível. Que o Jânio correu fora. Não, as forças ocultas estão aí, né? Aí fugiu e abandonou a presidente da República e deixou para o João Goulart a bomba. A bomba. A bomba desses oligarcas. Que ele queria, depois o João Goulart queria mexer com... Mas aí ficou como era o mundo aí da esquerda. Aquele velho jargão. Jargão esquerda, aí atrapalhou o espírito de finura e o plano de metas dele, né? João Goulart, mas infelizmente é um período histórico que nem o Pascoal tinha também, um período histórico. Difícil, delicado também histórico para ele. E hoje o momento histórico tudo para a justiça. Tudo para a justiça. Há de se ter uma paciência com essas forças do senso comum, porque eles andam na berlina desses homens. Exatamente. Quando você vai se discutir, mesmo sendo um cara catedrático, lá no meio do povão, lá no senso comum, dentro de uma lanchonete, dentro de uma conversa normal, se você mostrar a carteirada dele, mesmo assim ele duvida ainda. Ele vai questionar. Principalmente a gente que é professor, então questiona mais ainda. Fala que as coisas não são bem assim, não. Então eles querem sempre achar que eles são donos do espírito da finura. Quando na verdade é o oposto. É o oposto. É o oposto. Não é quer dizer que o cara esteja certo também, o professor. É pelo fato que ele não tem a... É que a circunstância fez a conjuntura assim. Assim.
Os meios de comunicação, A os homens que construção. dominam. Os homens, as meios começaram, fizeram, modelaram o ser humano brasileiro desse jeito. E mudaram, modelaram o mundo, entendeu? Agora, se no processo histórico conseguiu romper essas barreiras, essas ficções doentias, a justiça pode tornar-se mais sóbria e serena. Era a tendência dela, porque quando ela olha dos dois com o olho fechado, ela quer dormir sossegada. Ela não quer ver mais nada. Ela não quer mais nada. Ela quer ver tranquilidade, por isso que é tranquilo a venda. Tranquilo a venda dela. Mas ela continua falando, se ela deixar. Mas continua só que ela faz ouvido. Mais ouvido. Então, Interessante, hein? então aí ela fica mais tranquila. Mais serena. Mais serena. Interessante. Que é simbólico também, né? Hoje, infelizmente, os divertimentos excessivos, sem exceção, colocam os homens do senso comum numa modelação tão natural, social, que fica cada vez mais complexo e delicado para ele sentir o espírito novo que está se aproximando na nossa sociedade. Especialmente a mídia brasileira, que coloca as afeições e desejos das pessoas simples assumindo uma forma sádica nos seus afetos. Então, você vê uma televisão, um xingando o outro, vê as músicas que ganham, fazem sucesso. Eu não vejo, acho que é raras músicas hoje dito sertaneja que não colocam o álcool no meio. Ela está um motivo do álcool. Tem uma música que a gente tem que fazer a variação e se divertir com isso também. Se divertir. Tem que ter o senso do humor, né? Senso do humor. Aquele 1% vagabundo. Eu sou corno. Eu sou corno. E outros mais a coisas. A sapinha se cair na minha mão, a sapinha eu pego na lagoa. A gente tem que criar pelo humor, né? Não. Mas essa mobilização dos sentimentos e desejos do povo está na mão de uma minoria. Na mão de uma minoria. Toda parte hoje. E adormece no senso comum. A minoria, que eu no vídeo anterior, eu falo assim, a pobreza, ela encontra a riqueza. O rapazinho foi só. A menina agora, a médica que foi. Uma coisa lamentável e lastimável. Que ela estava com o Land Rover, ela saiu no sábado, médico, formado com 26 anos, de repente passou na linha vermelha. Chamaram a faixa de gás. Ela não quis entregar o carro dela, ou com medo de estupro, jogou os caras, tiraram, pronto, matou. É uma coisa, a pobreza encontrando com a riqueza. A pobreza encontrando com a riqueza. Isso já está acontecendo já. Já está acontecendo em escala, cada dia que passa. São 650 mortes no Brasil. Um país altamente criminoso. Morte mais hoje, a estatística aumentou no Brasil. Então é o seguinte, eu queria que você respondesse a última pergunta. Assumir na televisão, os meios de comunicação, uma forma sádica com o afeto do povo. Ela é sádica. O cara fala assim, tem uns programas, um programa aí da mídia aí, que tem um sujeito aí que é o Faustão. A Eliana fica mexendo com os sentimentos do povo. Sentimentalismo. E modelando. Escreve carta para eles, para fazer aquilo, para melhorar a vida. Em busca que manda filmar, porque ela é psicanalista. Para psicanalista. Tem mulher do bolo. Tem toda televisão nossa, tem a mulher do bolo. Mas informação é raro. É raro. E quando isso é sadismo. E quando isso é sadismo. Nem é sadismo, não cai tanto no sadismo, cai mais no narcisismo. No narcisismo, hein, povo? Narcisismo. O pai de todas as doenças emocionais. É o narcisismo, como no vídeo anterior, que não vamos falar. Nós falamos, né? Ou não vamos falar ainda? Nós falamos ontem do narcisismo. O narcisismo, né? O Eric Fromm. Então a gente se cai mais no narcisismo. Você tem mais alguma coisa para você enfatizar? Ou... É isso aí, a justiça continua o seu trabalho, né? E não colocar muito, um juiz, no caso Moura, né? Outros juízes atuem, né? Vamos renovar, como você diz, a renovação do tá aí. E sobre o Blaise Pascal, o que você gostaria de dizer para o povo? O Blaise Pascal, ele não é impedido
Não é entendido, é difícil entender. Eu vejo até alguns professores, até de algumas catedrais, que têm uma séria dificuldade. Que ele só vê factual. Factual. Ele só vê o mês básico na época que ele tem, ele não entende. Ele quer botar literalmente o que é geómetra e espírito da figura, mas não faz uma analogia histórica. Isso que se encontra grande dificuldade, então, de alguns Entendeu o principal. Certo. E você quer mais coisas novas? Não, tá bom já, né, gente? Então eu quero agradecer ao povo da UERJ por este momento, né, de ter nos assistido. E agradeço profundamente. Esperamos nós aqui, de alguma maneira, ter contribuído com esse artigo. Para o aumento do espírito de finura. Para o aumento do espírito da finura, para cada vez mais elevar o nível nosso. Nossa. E muito obrigado. Elevar o nível de vocês também. Nível de vocês. Só assim se tem um país melhor. Só assim se tem um país melhor. Né? Obrigado. Obrigado.